Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da palavra de Deus. Chegamos no final da série Deus de Aliança e hoje quero pegar aqui Gênesis 17. Eu quero falar um pouco com vocês da aliança que Deus fez com Abraão, aliança da qual eu e você fazemos parte pela palavra de Deus. Versículo 1 diz o seguinte: quando Abrão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. No versículo 4, Deus diz: Esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Mas adiante Deus diz: Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Darei a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã, onde você hoje vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos pela palavra de Deus que Abraão, ele era chamado de Abrão. Até aqui Deus ainda estava chamando ele de Abrão, mas Deus muda o nome dele, dizendo que ele não vai se chamar. No mesmo capítulo, eu pulei os versículos aqui, mas Deus diz para ele: a partir de hoje o seu nome não será mais Abrão, o seu nome vai ser Abraão, porque a partir de hoje você será um pai de muitas nações. E é interessante quando Deus chama Abraão, e a Bíblia chama ele de o pai da fé, porque ele creu em Deus, ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu a Deus, ele decidiu andar com Deus e Deus fez uma aliança com ele. Deus fez uma aliança essa aliança é chamada de aliança sem fim. É uma aliança que não tem prazo de validade, é uma aliança que permanece de pé, mesmo depois de Abraão morto. A aliança dele ainda está de pé. E eu quero dizer para você, você vai entender no final dessa mensagem, que eu e você fazemos parte dessa aliança, dessas palavras que Deus diz para esse homem que estava com 99 anos de idade. Deus chamou ele com 75 anos para ele sair da terra dele, da casa da família dele, do meio dos parentes dele. Deus disse: vai para uma terra que eu vou te mostrar. E agora ele estava na terra que Deus ia dar para a família dele, Deus estava para a descendência dele. Ele estava na terra de Canaã, só que ele era estrangeiro lá, porque essa terra já tinha dono. Mas Deus disse: eu vou fazer uma aliança com você agora e com seus descendentes. Você será pai de muitas nações. E essa terra que você está pisando os pés, essa terra que agora você é considerado como um estrangeiro, essa terra vai ser da sua descendência. Essa terra vai ser dos seus descendentes para sempre. E eu serei o Deus de vocês. Eu serei o seu Deus. Essa é a minha aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Ter uma aliança com Deus significa que nós somos diferentes, separados, escolhidos. Nós temos um Deus sobre nossas vidas e sobre nossa cabeça. E o que eu acho mais interessante nessa passagem de Deus para Abraão é que Deus diz para um homem estéril, um homem que 99 anos de idade ainda não tinha filhos, porque Deus diz que faria dele e da esposa dele um canal de bênção. Mas aí o que diz a palavra de Deus? Na verdade eles até tinham, a Sara deu para Abraão a Agar como esposa. Então, quando Deus disse isso aqui para Abraão, Abraão tinha o Ismael. Mas Deus disse que era da esposa de Abraão. Deus até mudou o nome dela de Sarai para Sara, a mãe de multidões. Deus daria e faria dele um homem extremamente fértil. Deus liberou sobre ele uma palavra de fertilidade, uma palavra de bênção, uma palavra onde a descendência dele, a geração dele, ele seria pai de reis, dele sairiam muitos reis, muitas pessoas importantes, muitas nações. E realmente Abraão, ele é o pai de muitas nações. Ele não é só o pai da nação de Israel, mas outras nações que existem ao redor ali de Israel são filhos de Abraão. Outras religiões, além do judaísmo, acreditam em Abraão como pai da fé. Além do cristianismo, o islamismo também tem Abraão como pai da fé. E Deus prometendo essas coisas para Abraão, e Abraão não chegou a ver essas coisas. Deus, ele viu,
um Deus que faz uma promessa e cumpre a promessa. Quando Deus deu para a esposa dele, que já era velha, já era uma pessoa idosa, um filho no qual se chamou Isaac. Isaac é o filho da promessa. Então ele viu Deus cumprir a promessa dele na vida da sua esposa Sara. Mas até então ele não viu tudo que Deus fez lá na frente. Ele não viu o que Deus está fazendo agora. Que eu e você fazemos parte da descendência de Abraão. E é interessante que Deus, fazendo uma aliança com ele, Deus diz, é uma aliança sem fim, de geração em geração, de geração em geração. O pacto, a aliança é: eu vou ser o seu Deus e vou ser o Deus dos seus descendentes. Os seus descendentes são meus e eu serei o Deus deles. Essa é a aliança de Deus. E mais pra frente aqui, Deus ele fala com Abraão, ele faz um sinal, ele dá um sinal da aliança. E diz aqui no versículo 9, então Deus disse a Abraão, é sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer aos termos da aliança. Como eu disse essa semana, a aliança não é só o bem bom, venha a mim o vosso reino, venha a mim, não. Existe termos na aliança, no andar com Deus, existe compromisso de ambas as partes. Deus cumpre os seus compromissos e agora nós temos que cumprir os nossos. Então Deus diz para Abraão, eu estou fazendo uma aliança com você, eu vou fazer você extremamente fértil, vou fazer você extremamente abençoado, eu vou fazer sair reis de você, eu vou multiplicar sua descendência, você vai ser pai de nações. Olha, gente, que grandeza. Essa terra boa que você está pisando, que você está como estrangeiro, eu vou dar para sua descendência para sempre. Eu serei o Deus de vocês. Olha que promessa grandiosa. Olha que não tem preço que Deus estava prometendo para Abraão, mas Deus diz para ele agora, é sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer aos termos da aliança. Este é o sinal da aliança que vocês e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês devem ser circuncidado. Cortem a carne do prepúcio como sinal da aliança entre mim e vocês. Versículo 14. O indivíduo do sexo masculino que não for circuncidado será excluído do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Então, vamos falar um pouquinho sobre a circuncisão. O que é a circuncisão? A circuncisão era o sinal físico da aliança de Deus com os descendentes de Abraão, com Abraão e seus descendentes. A partir do momento que Deus falou com Abraão para ele circuncidar-se, junto com seus descendentes, e não só ele, mas todos aqueles que moravam na casa dele, ou seja, era para Abraão, para os seus filhos, para os seus servos também, para todos aqueles que habitassem entre o povo. Se quisesse habitar com Abraão, com a família de Abraão, no meio do povo de Abraão, tinham que circuncidar-se. Era um sinal físico na carne, eles tiravam a pelinha ali do prepúcio, da genitália masculina, e era o 8º dia de nascimento. Mas como Abraão, ele recebeu essa palavra, ele já era adulto, então quando ele recebeu essa ordem de Deus, o que ele fez? Imediatamente ele foi lá, se circuncidou e circuncidou todos os homens da sua família. E a partir dali em diante, todo menino que nascesse no 8º dia de nascimento era levado para ser circuncidado. Era o sinal na carne do povo, dos descendentes de Abraão. E aí, agora nós estamos na nova aliança. Essa palavra da circuncisão era realmente um sinal físico de que o povo carregava na carne, em si mesmo, o sinal dessa aliança permanente. E diz a palavra de Deus que era para sempre. Deus diz para Abraão que era para sempre. Eles deveriam fazer isso eternamente. Mas então, na nova aliança, Jesus Cristo é o mediador da nova aliança. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo trazendo orientações sobre a questão da circuncisão, porque com o passar do tempo, acabou que as pessoas faziam a circuncisão no corpo, mas o coração estava longe de Deus. Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E os descendentes de Abraão acabaram se afastando de fato do coração de Deus e faziam apenas por fazer, porque era costume e por religiosidade. E não é isso que Deus deseja. E na nova aliança, o apóstolo Paulo vem trazendo instruções para nós, para mim e para você, sobre a verdadeira circuncisão. A verdadeira circuncisão agora não é aquela feita no corpo físico, mas é aquela feita no nosso coração. É onde nós fazemos um sinal dentro de nós de uma aliança em obediência ao nosso Deus.
Colossenses 2:11 diz: em Cristo vocês foram circuncidados, não por uma operação física, e sim por uma operação espiritual, na qual foi removido o domínio de uma natureza humana, ou seja, foi removido de nós o domínio do pecado, o domínio, a fraqueza das coisas desse mundo. No batismo foi removida a nossa natureza humana. Vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para uma nova vida por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Então hoje a nossa circuncisão é o batismo. Batismo, a palavra batismo significa sepultamento, sepultamento de pecados. Apenas uma pessoa pecadora, que reconhece os seus pecados, que tem consciência da natureza pecaminosa que ela carrega dentro de si, uma pessoa que não quer mais viver para o mundo, uma pessoa que não quer mais viver para si mesmo, mas quer se livrar do peso dos seus pecados e receber o perdão, a graça de Deus, o amor de Cristo. Essa pessoa pode se batizar. Apenas uma pessoa consciente pode descer as águas do batismo. E hoje a nossa circuncisão é Cristo. Em Cristo nós somos circuncidados. Não é mais no corpo. Não é mais no corpo físico. Não é mais na automutilação. Mas é no nosso coração. Em Cristo nós somos circuncidados. Não por uma operação física, mas por uma operação espiritual. Daí nós entendemos o que Jesus disse: o povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Deus não quer coisas naturais, Deus não quer a aparência, Deus deseja o nosso coração. Um despojar espiritual de todo domínio do pecado, de toda vida mundana, para que possamos viver uma vida para Deus. Então o batismo hoje é o símbolo da nossa carne, é o símbolo da nossa vida, é o símbolo espiritual dentro de nós. É quando eu desço as águas do batismo, eu estou declarando que eu sou de Jesus, eu estou declarando a minha aliança, eu estou cumprindo os termos da aliança, me entregando para Ele, fazendo uma declaração pública diante de todos que eu pertenço a Ele. E o batismo é maravilhoso. O dia que eu desci as águas batismais, eu tinha 13 anos de idade, e para mim foi o melhor dia da minha vida. Porque naquele dia eu queria realmente morrer para o mundo e nascer novamente para Cristo. E foi isso que aconteceu. Eu lembro que eu estava na fila ali naquele rio, e eu estava na fila para poder descer as águas batismais, e eu estava muito feliz, porque naquele momento eu sabia que naquele ato simbólico, quando eu descesse naquelas águas, eu teria um nascimento espiritual. Foi o que Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo, porque aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Tem muitas pessoas que descem as águas do batismo apenas por descerem, não tem um significado espiritual, não nascem no espiritual. Existem muitas pessoas que às vezes descem para as águas do batismo e entram pecadores secos e saem pecadores molhados, porque não decidiram viver uma vida para Jesus de verdade, não permitiram que a circuncisão, que o símbolo da aliança, estivesse vivo nos seus corações. Nós precisamos entender. É a vontade de Deus que a gente entenda essa palavra. Em Gálatas 3, versículo 26 diz: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão e herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia! Quando nós decidimos ser de Cristo pela fé, nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos nós fomos unidos com Cristo no batismo e revestidos de Cristo, fomos unidos a Deus, revestidos de Cristo, e diante disso não existe mais judeu, fulano, beltrano, preto, rico, branco, não existe distinção de raça, de credo, de nada. Todos somos um em Cristo Jesus, e agora que pertencemos a Cristo, nós somos os verdadeiros filhos de Abraão e os herdeiros segundo a promessa de Abraão. Então, ou seja, toda aquela promessa que estava sobre Abraão agora está sobre nós. E diz aqui em Romanos 2,29, judeu verdadeiro é aquele que é no íntimo, e circuncisão verdadeira é a do coração,
feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Então a circuncisão verdadeira hoje não é no corpo, mas é no nosso coração. É operada pelo Espírito Santo. Quem pode fazer a gente nascer de novo? O Espírito Santo. Quem faz a gente ser uma nova criatura é o Espírito Santo. Quando nós descemos as águas do batismo e nascemos também espiritualmente do Espírito Santo de Deus, nós somos os verdadeiros filhos de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, a fertilidade extrema, a bênção, a multiplicação, todas aquelas bênçãos que Deus prometeu para Abraão. Eu abençoarei quem abençoar você, você vai ser fértil, você vai tomar posse da terra prometida, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Está sobre todos aqueles que de verdade receberam a Cristo. E Jesus, ele disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. O mundo já está condenado. Para as pessoas que já estão no mundo, que ainda não creram em Cristo, elas precisam crer para que possam viver essa salvação, essa nova vida. Então eu digo para você que está frequentando a igreja há muito tempo, você que ainda não se decidiu, que está há mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos e não se decidiu ainda a passar pelas águas do batismo, Deus, ele quer que você faça parte dessa aliança. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus precisam entender: o batismo nas águas é importantíssimo. E nós precisamos, você que já passou pelas águas, mas ainda não viveu um novo nascimento, um nascimento do Espírito, você precisa buscar isso. É o Espírito Santo que faz você ser uma nova criatura. É Ele que faz o batismo, a circuncisão do batismo, ser real nas nossas vidas. Que nós possamos entender isso e viver essa aliança, viver esse pacto, viver essa comunhão, viver essas bênçãos de Deus liberadas sobre nós. Que nós possamos entender em nome de Jesus. Eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu te louvo porque eu sei que o Senhor fala conosco, que o Senhor possa, Pai querido, fazer com que dentro de nós, dentro do nosso coração, essa chama do nosso pacto, da nossa aliança com o Senhor, do nosso casamento com o Senhor venha a estar vivo, que possamos renovar todos os dias o compromisso que fizemos com o Senhor nas águas do batismo, que possamos lembrar, Senhor, como temos lembrado todo o culto de Santa Ceia, todas as vezes que nós reunimos para comungar do corpo e do sangue do Senhor, lembrando que o Senhor se entregou na cruz por nós, que o Senhor foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades, que o teu sangue foi derramado para que nós fôssemos perdoados, que possamos ser renovados nesse compromisso e que a nossa circuncisão seja espiritual, sim, Senhor, que seja verdadeira, que o nosso coração seja teu e que possamos manter avivado no nosso coração o sinal dessa aliança, desse compromisso que nós assumimos com o Senhor. Aquele que está indeciso, aquele que tem medo de passar pelas águas, aquele que está na igreja há tanto tempo, mas ainda não se decidiu em assumir essa aliança com o Senhor, porque não entendia como funcionava. Que o Senhor possa esclarecer na mente desse homem e dessa mulher, para que eles possam viver essa nova aliança. Em nome de Jesus é o que eu te peço. E desde já te agradeço.